na Assembleia do mês que vem o assunto movimento de membros. Amém? Amém, irmãos? Tem alguém com sono aí? Todo mundo tomou café? Vamos abrir a palavra de Deus aí? Mateus capítulo 18, a partir do verso 15. Vou pedir só uma gentileza de quem está projetando a Bíblia aí, que eu não consigo ver quem é daqui, para colocar na versão NAA, por favor, que é a minha versão aqui, Nova Almeida atualizada, só para a gente ler na mesma versão. Isso. Mateus capítulo 18, verso 15. Diz assim: se seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado dos céus. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos dele a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e lançou-o na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar a seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se o senhor, entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Até aí, irmãos. Aqui, meus irmãos, o texto está tratando de um assunto que eu acho que é uma das disciplinas mais difíceis para nós do cristianismo, né? Que é justamente o perdão dos pecados, ou perdoar ao meu irmão, perdoar aquele que me ofende. A gente precisa entender, meus irmãos, a nossa condição como seres humanos que somos, afetados pela queda, afetados pelo pecado. Eu e você fomos atingidos pelo mal, que é o pecado. A partir do momento que nós existimos, nós somos pecadores. Não existe ninguém, a palavra vai dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória, estão destituídos do reino, estão separados de Deus. Então, por mais que a gente às vezes se ache bonzinho, se ache merecedor de alguma coisa, se ache digno de alguma coisa, ou se ache muitas vezes melhor do que outras pessoas, porque não tem determinados tipos de comportamento, a gente é de fato pecador, nós estamos separados. A Bíblia não faz nenhum tipo de acepção de pessoas
dizendo que um é mais pecador ou menos pecador do que o outro. Nós somos, de fato, pecadores e estaríamos separados de Deus se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz. Quando a humanidade resolve se rebelar contra Deus, na pessoa dos nossos descendentes, Adão e Eva, a humanidade se permitiu, né, ou escolheu um caminho de rebeldia contra Deus. E a partir daquele momento, não só o ser humano, mas toda a criação foi afetada pelo pecado. Foi contaminada, né, como se fosse um vírus, né, foi atingida pelo pecado. E isso nos colocou numa condição de separação diante de Deus, mas também fez com que tudo que foi criado fosse afetado. A terra, a palavra vai dizer lá em Gênesis, começou a produzir espinhos, começou a produzir ervas daninhas, né? Aquilo que seria só coisas boas passou a ser corrompido também pelo pecado. Então o homem passou a ter que trabalhar pelo seu suor, o trabalho passou a ser enfadonho, cansativo, a produzir dificuldades para o ser humano. Então a gente foi totalmente afetado, toda a criação foi alterada e contaminada por esse vírus que é o pecado. Se você for observar logo na sequência da história, você vai ver já o primeiro assassinato ali de Caim matando seu irmão Abel. Você vai ver depois a humanidade corrompida, né, e já distante de Deus. Então, nós fomos atingidos pelo pecado, nós fomos contaminados por esse vírus, de forma que não temos escolha. Não há nada que a gente possa fazer que nos faça sermos dignos de sermos religados a Deus novamente. Isso só é possível através do sacrifício de Jesus na cruz. Mas esse pecado, essa condição de pecadores que nós temos, nos impôs essa condição separando-nos de Deus e fazendo com que nós todos fôssemos pecadores. Então, a palavra, como eu disse, não faz nenhuma distinção, não coloca a gente como uns mais merecedores ou menos merecedores. Todos nós pecamos, todos nós estamos separados de Deus se não reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz, e isso assim nos coloca como no mesmo status, vamos dizer assim, né? Todos nós precisamos da misericórdia e graça de Deus. E eu estou dizendo isso para dizer que, da mesma forma que nós fomos perdoados por Jesus na cruz, da mesma forma que nós fomos reconectados e, a partir desse sacrifício de Jesus na cruz, fomos perdoados, tivemos a nossa dívida quitada através de Jesus, porque nós não temos a capacidade de quitar essa dívida. Da mesma forma, se nós recebemos de Jesus esse perdão, nós, como cristãos e como discípulos de Jesus, temos o dever de perdoar também aquele que nos ofende. Mas antes da gente tratar sobre isso, eu queria pensar sobre o que o texto está dizendo para nós a respeito desse assunto. O capítulo 15, o versículo 15, perdão, ele vai trazer para nós algumas orientações de como a gente deve tratar se um irmão pecar contra a gente. Então ele vai dizer que se o seu irmão pecar contra você, vá e primeiro fale com ele em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Se ele não ouvir, leve com você uma ou duas testemunhas. Se ele se recusar, exponha o assunto à igreja. Então ele vai colocar aqui, e aqui são palavras de Jesus, ele vai colocar um princípio para que a gente trate quando algum irmão nos ofender ou fizer alguma coisa contra nós. E é interessante a gente pensar, porque primeiro a palavra nos orienta a conversarmos a sós, em particular com aquele irmão. E aqui, irmãos, não é um comportamento que a gente tem normalmente, porque quando a gente normalmente, quando alguém nos ofende, alguém faz alguma coisa que a gente não gosta, a gente vai e fala com outras pessoas, a gente fala mal da pessoa para outros, a gente cria até uma certa animosidade, a gente faz um movimento ali, mas não, muitas das vezes, eu e você não resolvemos isso diretamente com a pessoa. Então a palavra orienta para que, se algum irmão pecar contra você, se algum irmão te ofender, se algum irmão fizer algum mal contra você, você primeiro procure aquele irmão e tente resolver você e ele. Tem outro texto que a palavra vai dizer que a gente o Paulo vai dizer, né,
que muitas vezes os irmãos lá da igreja levavam os assuntos da justiça e não resolviam entre si aqueles assuntos que deveria ser resolvido primeiro entre os irmãos. E a gente tem muitas vezes esse comportamento. Às vezes a primeira atitude nossa é levar o assunto para outras pessoas e não sentar com a pessoa que nos ofendeu para resolver. Mas a orientação de Jesus é que primeiro a gente trate isso em particular, antes de falar com qualquer pessoa. A gente trate isso em particular com aquele que nos ofendeu, sabendo, irmãos, que todos nós pecamos. É interessante a gente pensar sobre isso, porque alguém disse que ninguém é tão bonito olhando tão de perto. Porque à medida que nós nos relacionamos, inevitavelmente nós vamos magoar uns aos outros, justamente pelo fato de que fomos afetados pelo pecado. E apesar de já termos sido salvos e regenerados por Jesus, e de sermos pecadores salvos, nós ainda estamos presos a esse corpo pecaminoso, ainda somos inclinados ao pecado, e ainda não recebemos a perfeição que receberemos na glória quando estivermos com Jesus. Então, inevitavelmente, se você ficar muito perto de mim, em algum momento eu vou te magoar, em algum momento eu vou fazer alguma coisa que você não vai gostar, porque eu sou pecador, e todos nós estamos debaixo dessa condição. Então é uma utopia eu querer viver de forma a não ser ofendido, magoado por alguém. Isso acontece dentro da nossa casa, isso acontece dentro da nossa família, do nosso trabalho, da nossa igreja, porque nós somos pecadores. A gente é como se fosse um porco-espinho. Se chegar muito perto, espeta. Se chegar muito perto, fere. Mas nós, ao mesmo tempo, precisamos um do outro, precisamos do relacionamento, precisamos nos relacionar e estar próximos um do outro. Então, meus irmãos, se a gente viver todo sentimental e doído porque o outro fez comigo, eu vou viver magoado com alguém, ou com alguém, né? Se é que a gente pode dizer assim, porque somos pecadores e inevitavelmente vamos nos magoar, vamos nos ofender, vamos fazer coisas que o outro não vai gostar. Muitas vezes a gente é magoado por pessoas que a gente ama, e isso não é anormal, irmãos, porque nós somos pecadores. É lógico que existem situações que são graves, mas inevitavelmente nós vamos passar por situações desconfortáveis de que nós não vamos gostar, porque a gente precisa entender que nós somos pecadores, irmãos. Não tem como exigir perfeição do seu próximo, porque você não é perfeito, eu não sou perfeito, nós não somos perfeitos. Então, inevitavelmente a gente vai tropeçar em algumas coisas, a gente precisa ter essa compaixão com o nosso irmão e com aquela pessoa que está ao nosso lado. Então, ele vai orientar para que a gente procure, em primeiro lugar, a pessoa que nos ofendeu, que pecou contra nós, e tente tratar isso em particular. Se essa pessoa não ouvir, que é o que diz no versículo 16, a orientação de Jesus é para que a gente leve uma ou duas pessoas. E depois, caso esse irmão não aceite a repreensão, é para que a gente leve isso à igreja. E aí, uma vez que esse irmão não aceitou o conselho e a repreensão da igreja, esse irmão não é considerado mais como pertencente àquela comunidade, à igreja, por uma escolha da pessoa, né, que não aceitou a exortação. Então aqui, meus irmãos, a gente tem orientações de como a gente deve lidar com aquele irmão que nos ofende. Não é falando mal dele pelas costas, não é criando um complô contra ele, não é procurando outra pessoa primeiro, ao invés de falar diretamente com ele, mas essa é a orientação da palavra de como a gente deve lidar com aquele irmão que nos ofende. Perceba que é um assunto que Jesus trata, e você observa isso no relacionamento dos próprios discípulos, né? Os discípulos andando com Jesus, e é interessante como que Jesus escolheu os discípulos, porque eram pessoas totalmente diferentes, né? Você tem ali 4 pescadores que se conheciam, né? Pedro, André, Tiago e João, mas você tem ali um zelote, que pertencia a um grupo de pessoas que eram totalmente contrárias ao Império Romano e eram violentos, pegavam em armas e realmente eram extremistas. Então você tem ali Simão o zelote como discípulo de Jesus, você tem ali um publicano que era um cobrador de imposto, que era Mateus,
Você tem ali pessoas de todo jeito, você tem até Judas, que seria o traidor, ali no meio dos 12. Então Jesus escolheu 12 pessoas que não seguiam um padrão. Você não consegue olhar para os 12 e determinar, Jesus só escolhe pescadores. Não, Jesus só escolhe publicanos. Não tem padrão, cada um é de um jeito. E Jesus coloca essas pessoas para andarem com Ele. Da mesma forma somos nós. Cada um de nós tem a sua própria cultura, a sua própria criação. Cada um gosta do seu estilo de música, cada um torce para um time, cada um tem o seu jeito de viver e de entender. Mas todos nós somos discípulos de Jesus. Todos nós temos que caminhar juntos com Jesus, seguindo Jesus, da mesma forma que os 12 seguiram Jesus. Mesmo sendo diferentes, todos nós seguimos a Jesus. O ponto que nos une não é a roupa que a gente veste, não é as gírias que a gente fala, não é a forma nem que a gente entende a vida. O que nos une é sermos irmãos por conta do sacrifício de Jesus na cruz. O nosso ponto de contato é Jesus. O nosso ponto de contato que une, o que faz a gente estar aqui juntos hoje, é a pessoa de Jesus e o sacrifício de Jesus na cruz. Então, inevitavelmente, irmãos, nós vamos ter pontos de discordância. O que a gente não pode ter pontos de discordância é no que é essencial. A gente não pode discutir o sacrifício de Jesus na cruz, a condição humana de separação de Deus pelo pecado e a necessidade de a gente olhar para Jesus como nosso Senhor e Salvador. O que é essencial a gente não discute. Os pontos centrais do Evangelho a gente não discute, isso não é discutível. Mas nos outros pontos a gente tem alguns pontos que a gente pode discordar, porque nós somos diferentes. E nesses pontos de discordância, muitas vezes nós nos ofendemos com o irmão, muitas vezes nós nos rebelamos contra o irmão. Quantos de nós vimos pessoas saindo daqui da igreja porque não concordaram com alguma coisa? Você já viu isso acontecer, e eu várias vezes, porque não foi do jeito que a pessoa queria, porque falaram alguma coisa que ela não gostou. Então agora eu também não sou mais daqui, vou para outra igreja, como uma criança pirracenta que vai embora. E isso, irmãos, normalmente pessoas que fazem isso não param em lugar nenhum, justamente pelo fato de que nós somos humanos e pecadores, e inevitavelmente vamos ver coisas que vão nos desagradar, porque não é do nosso jeito, porque não é do jeito que a gente queria, porque falou uma coisa que não era o que eu queria, porque o meu irmão é pecador como eu, e peca, porque é um pecador. Então, irmãos, nós precisamos ter a maturidade de entender que nós somos diferentes, e o que nos une é Jesus. Quando a gente olha para a afinidade, para outras situações que poderiam ser o que nos uniria, a gente vai inevitavelmente se magoar, ou se deixar ser magoado, ou se afastar. Mas quando a gente olha para Jesus, o motivo de nós sermos essa comunidade é Jesus, reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Quando a gente olha para isso, a gente consegue viver juntos. Quando eu olho para o meu irmão e sei que ele é um pecador como eu, e ainda não alcançou a perfeição que é prometida na eternidade, fica mais fácil de eu entender. Quando eu olho para o meu irmão com misericórdia, fica mais fácil de eu entender que às vezes ele está passando por algum problema, está passando por alguma situação, e talvez a gente vai discordar mesmo em alguns assuntos, e está tudo bem, irmãos, desde que não seja no que é essencial. Então a Bíblia orienta a gente a tratar dessa forma. Um irmão, então, só é desconsiderado da comunhão quando ele de fato resolve não ouvir a igreja, aqueles irmãos que foram testemunhas e aquela pessoa que ele prejudicou, né? E a palavra vai continuar dizendo para nós, versículo 18: em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo, se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esse versículo a gente cita muito, até nos inícios de culto, né? Que onde estiverem 2 ou 3, Jesus fala que estaria ali.
Mas a gente tem que observar um versículo anterior, né? O versículo 20 diz que Jesus diz que estaria ali onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome. Mas o versículo 19, que é o versículo anterior, diz que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Aqui, meus irmãos, tem uma informação importante que às vezes a gente passa desapercebido por nós. Jesus está falando de uma coisa aqui que é concordância. Eu falei que a gente vai discordar em alguns momentos, porque somos diferentes. Mas a unidade na igreja, ela precisa ser respeitada. Nós precisamos ter concordância na pessoa de Jesus. Jesus fala que vai estar no meio de 2 ou 3 que se reunirem em seu nome. Mas antes ele está falando sobre a concordância. Mesmo que a gente discorde em algumas coisas, em alguns pontos, o nosso objetivo, como eu disse, a nossa união está na pessoa de Jesus. Então, a gente nunca vai ser uma igreja que prospere, a igreja de Jesus nunca vai prosperar se houver desunião, se houver falta de unidade. Olha o que Paulo vai dizer lá em Filipenses, capítulo 2, verso 2. Filipenses 2, verso 2 e 3. Então completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. E o versículo 4 ainda diz: não tendo em vista somente seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então, tenham o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Por quê, meus irmãos? Se cada um de nós quer construir uma igreja a seu gosto, a gente vai ter tudo menos uma igreja. A gente vai ter tudo menos uma comunidade realmente sadia na fé e seguindo o Evangelho de Jesus. O que a gente vê em muitas comunidades cristãs é cada um tentando defender a sua igreja, o seu modo de ser igreja, o seu modo de entender como deve ser. Então, a gente olha na história quantas brigas a gente teve, porque a música não era assim. Antigamente não podia ter bateria, e botava bateria, né? O Josimar sempre contou essa história. Cadê o Josimar? Né? Botava bateria para tocar, vinha um irmão, tirava a bateria, porque a bateria era do diabo. E depois colocava a bateria, tirava a bateria. Guitarra não podia, depois começou a poder. A roupa tinha que ser de um jeito, tinha que ser de outro. Cada um tentava construir uma igreja a seu gosto. E a gente se perde muitas vezes em questões que são periféricas, são às vezes até inúteis, que não deveriam nem ser discutidas, porque cada um quer construir a sua própria igreja. Irmãos, não existe nenhum salvador da pátria. A igreja de Jesus, ela só prospera quando há unidade. Se você for olhar, se você pesquisar, dá um Google depois de chegar na sua casa, pesquisa os grandes avivamentos que existiram na história. Avivamento genuíno, tá, irmão? Não é esse avivamento que a gente vê nas faixas das igrejas por aí, não. Avivamento de verdade. Normalmente, eles não têm um líder, uma pessoa que... os avivamentos que tem na história da igreja, eles aconteceram com pessoas que se debruçaram na oração, na palavra, e ali em comunidade, uma ação foi sobrenatural, uma ação de Deus, essa ali. Pesquisa os avivamentos da história, eles só aconteceram quando a igreja se uniu, teve unidade na oração, na leitura. Não foi quando o líder surgiu, não foi quando uma pessoa resolveu, eu vou resolver, eu sou o Senhor da pátria, eu vou resolver e arrumar essa igreja. Não existe a história da igreja. Sempre houve a ação de Deus na igreja quando a igreja estava unida num propósito. Então, por isso que Paulo vai dizer, tenham o mesmo modo de pensar.
A despeito de nós sermos diferentes e pensarmos diferentes, nós precisamos estar unidos em prol do Evangelho. O nosso objetivo tem que ser o mesmo. Eu não posso querer construir uma igreja para mim, porque a igreja para mim não é a igreja para o outro. Eu não posso ter esse egoísmo. A igreja, ela tem que servir a todas as pessoas. A igreja, ela tem que ser uma comunidade para todos. E para isso a gente precisa ter unidade. Isso só é possível quando nós olhamos para Jesus. Eu volto a dizer, o que nos une é o sacrifício de Jesus na cruz. Isso permite que a gente, mesmo sendo diferentes, mesmo pensando diferente em alguns aspectos, nós tenhamos o mesmo modo de pensar. Parece coisas opostas, antagônicas, mas nós precisamos olhar para Jesus e estarmos unidos em prol do Evangelho. E pensarmos em comunidade. E não pensarmos olhando para o nosso próprio umbigo, como diz por aí. Eu não posso querer construir uma igreja para mim, porque a igreja para mim não é a igreja de Jesus. A igreja para todos é a igreja de Jesus. Então nós precisamos ter o mesmo modo de pensar. E Jesus vai dizer que se a gente tiver essa unidade, essa concordância, Ele vai estar no meio de nós quando 2 ou 3 se reunirem. Há uma condição ali para a presença de Jesus, que é justamente a concordância. E eu estou interpretando aqui essa concordância como unidade. Jesus se faz presente, atuante na igreja, quando a igreja tem unidade. Quando a igreja está unida em prol do Evangelho, da palavra de Deus, do reino. Porque muitas vezes a igreja de Jesus está preocupada com outras coisas que não são do reino. Está preocupada com garantir a sua tradição, está preocupada com cumprir os seus ritos religiosos e não está preocupado com o Evangelho. Que à medida que a gente se desgarra dessa visão do Evangelho, do reino de Jesus, dessa unidade em prol do reino, a gente vai fazer uma igreja para nós e não para o reino. E aí vai deixar de ser igreja de Jesus. Tem um monte de gente reunida em torno de um monte de coisa. Tem um monte de religião que se reúne em torno de outras coisas, em torno de conceitos, de filosofias, de um monte de coisa. Tem gente que se reúne porque tem concordância em um monte de coisa. Nós não nos reunimos porque gostamos das mesmas coisas. Nós não estamos reunidos porque concordamos em todos os aspectos. Nós nos reunimos porque somos salvos por Jesus e irmãos por causa do sacrifício de Jesus na cruz. E isso deveria fazer com que nós tivéssemos um comportamento de unidade e não de desagregar quando formos ofendidos, quando alguma coisa for diferente do que a gente queria. Amém, irmãos, até aí? Então Jesus afirma que vai estar no meio da igreja se houver essa unidade, essa concordância. E aí Pedro vai falar para Jesus, perguntar para Jesus, até quantas vezes ele deveria perdoar o seu irmão. E aí ele pergunta, até 7 vezes. Por que 7, irmãos? Era considerado como aceitável, né? Você perdoar o seu irmão até 3 vezes que ele te ofendesse. Então Pedro aqui, quando ele fala 7 vezes, ele já está colocando um número a mais, e o 7 era um número que na tradição judaica era um número que simbolizava a perfeição. Então ele fala até 7 vezes, como se fosse alguma coisa a mais do que era comum, né? E Jesus fala, não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Não é para você fazer a conta e ter lá, anotado lá quantas vezes você perdoou o seu irmão e passou aqui dos 70 vezes 7. O objetivo não é esse. Mas Jesus está querendo dizer aqui o seguinte, não, 7 vezes não. Não é essa perfeição. É quantas vezes precisar. Perdoe o seu irmão quantas vezes precisar. Aqui, meus irmãos, a gente tem que fazer uma observação importante, que a gente confunde às vezes, né? Perdoar não quer dizer que você vai voltar ao mesmo status de antes da ofensa, né? Imagina que você colocou alguém dentro da sua casa, seu amigo, essa pessoa te roubou. Óbvio que você vai ter que perdoar, é cristão perdoar, mas é óbvio que você não vai colocar essa pessoa na tua casa de novo para ela te roubar de novo. Então, percebe que o perdão não tem a ver com você dar o mesmo status que a pessoa tinha na sua vida anteriormente. Tem a ver com você liberar do seu coração toda a mágoa,
todo o rancor, tudo que você tem contra aquela pessoa. Alguém disse que você não perdoar alguém é como se você tomasse um veneno querendo que o outro morra. Lógico que isso é absurdo, né? Mas a falta de perdão, na maioria das vezes, não faz mal para aquela pessoa que ofendeu, faz mal para quem não perdoou. Porque a pessoa fica remoendo a mágoa, o rancor, a pessoa não consegue olhar para o outro que já passa mal, não consegue se relacionar. Então, a falta do perdão faz mal para quem não perdoa, e não para aquele que precisa ser perdoado. É fato também que vão ter situações em que a pessoa não vai querer o seu perdão. Mas a orientação da palavra é para que a gente perdoe 70 vezes 7. Quantas vezes precisar, sem limites, a gente libere o perdão. E aí Jesus vai explicar essa situação com uma parábola. Ele vai dizer que existia um rei que resolveu cobrar as contas de pessoas que o deviam, né? E aí esse rei chama um homem que devia para ele 10.000 talentos. Aqui o talento, irmãos, era uma unidade monetária da época, né? Apesar de não ser uma moeda, mas é uma unidade monetária da época. E esse valor de 10.000 talentos era, segundo até o comentário aqui da minha Bíblia, ele era um valor equivalente a 20 anos de um salário de um trabalhador braçal. O que Jesus está querendo dizer? Era uma dívida que era impagável, não tinha como pagar. Então, o homem devia 10.000 talentos àquele rei, àquele senhor, né? Apesar daquele homem falar que para que o rei tivesse paciência com ele e ele pagaria, ele não tinha condições de pagar. É isso que Jesus está, é a mensagem que Jesus está querendo dizer, que era uma linguagem comum àquelas pessoas que ouviam Jesus falar, né? Esses 10.000 talentos eram uma quantia que aquele homem não podia pagar. Então ele, como era costume da época, o rei dessa parábola, o senhor dessa parábola que Jesus está contando, como aquela pessoa não tinha condições de pagar, o costume da época era que aquela pessoa e a sua família fossem vendidos como escravos para que pudesse pagar a dívida. Esse era o costume da época. Então isso iria acontecer com esse homem, ele pede por misericórdia e esse senhor o perdoa. Então ele fala: você não precisa me pagar, pode ir para casa, você está perdoado, a sua dívida não existe mais. E aí Jesus vai dizer na sua parábola que esse mesmo homem que foi perdoado dessa dívida impagável foi e teve um encontro com alguém que devia dinheiro também para ele. E essa outra pessoa devia 100 denários, que é uma quantia muito inferior aos 10.000 talentos que essa pessoa devia. 100 denários, o denário era o salário, um denário era o salário de um dia de um trabalhador. Então esse homem devia 100 denários, devia 100 dias de trabalho para aquele senhor. Era uma quantia alta, mas era uma quantia que dava para ser paga. E a palavra vai dizer que esse homem não perdoou aquele que o devia. E é que sim, o seu senhor, sabendo disso, enviou esse homem para ser preso. E ele vai dizer no versículo 33: será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Irmãos, esse homem que devia 10.000 talentos somos eu e você, porque nós tínhamos uma dívida impagável com Jesus, com Deus. Como eu disse, o pecado nos separou de Deus, e não tem nada que eu e você pudéssemos fazer que fizesse essa dívida ser paga. Eu e você devíamos 10.000 talentos para Deus. Eu e você estávamos separados, tínhamos uma dívida que não dava para ser paga, era impagável. Por mais que a gente trabalhasse, por mais que a gente se esforçasse, por mais que a gente fizesse coisas boas, nada seria suficiente para pagar essa dívida que a gente tinha com Deus por conta do pecado. E por isso Jesus se entregou na cruz. Jesus disse que ninguém toma a vida dele, ele mesmo a dava. Ele se entregou, se fez um ser humano, se limitou à nossa natureza humana para nos salvar naquela cruz, para pagar a dívida, morrer em nosso lugar. Quando Jesus morre em nosso lugar, é porque nós éramos para morrer por causa do pecado. O pecado gera a morte, não é isso que a palavra diz? Então Jesus morre na cruz no nosso lugar, para pagar a nossa dívida. E Jesus diz para nós,
compadece de nós e nos manda embora perdoando a dívida, como esse senhor aqui fez para aquele seu servo. Eu e você somos as pessoas que deviam 10.000 talentos para o nosso Senhor. E recebemos o perdão por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Recebemos o perdão de uma dívida que era impagável. E da mesma forma, irmãos, nós que fomos alcançados por Jesus, temos que perdoar as pessoas que nos devem. Todos nós temos pessoas que nos devem alguma coisa. Não no sentido financeiro, necessariamente. Mas às vezes devem um respeito, devem um carinho, devem a presença, devem um amor, um monte de coisa que as pessoas nos devem. E da mesma forma, nós devemos também muitas coisas às pessoas. Mas se eu não entendo que eu fui perdoado de uma dívida que eu não tinha como pagar, se eu não me enxergo como um devedor que teve sua dívida perdoada, eu não vou ter o mesmo comportamento de perdoador para aquele que me deve. E o que Jesus fala lá na oração do Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E se eu não perdoo a quem me tem ofendido? O que dá a entender é que nós não vamos ser perdoados. Não porque Deus não possa perdoar, mas porque se eu não perdoo, eu não entendi o perdão de Deus. Se eu não consigo olhar para o meu irmão, para aquele que me ofendeu, com um coração misericordioso, mesmo às vezes doído, sofrido e magoado, se eu não consigo olhar para o meu irmão e liberar o perdão para ele, ou mesmo que não seja um irmão, mas o meu próximo, e não liberar o perdão para ele, isso quer dizer que eu não entendi o perdão de Deus que Ele derramou sobre mim. Porque eu e você tínhamos uma dívida que não tinha como ser paga. E como que eu vou chegar agora para alguém que me ofendeu, alguém que me deve, entre aspas, e não vou perdoá-lo? Se eu não perdoo, eu não entendi o perdão de Deus. E Ele vai dizer para nós, versículo 35, assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um o seu irmão. No anterior, no 34, ele vai dizer que indignando-se o Senhor entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Não perdoar, irmãos, significa que nós não entendemos o sacrifício de Jesus na cruz. Aí talvez você vai dizer para mim, não, mas a ofensa foi muito grande, as consequências foram muito grandes, acabou com a minha vida. Eu vi um vídeo no YouTube, que eu não sei se é, tem muitos vídeos que a gente não sabe se é verídico, né? Mas aquele parece que é. Não sei quem já viu, um homem, um psicopata, que, se não me falha a memória, ele assassinou 30 mulheres. E nos Estados, é um americano, né? Nos Estados Unidos, os julgamentos têm a possibilidade da pessoa que, parente da vítima ou alguém próximo, ir ao microfone e confrontar aquela pessoa. E ele era um psicopata, e os estudiosos aí de saúde mental vão dizer que os psicopatas não têm emoção, né? Por isso ele é um psicopata. Então, as pessoas chegavam ao microfone e ofendiam aquele homem, falavam para ele, você acabou com a minha vida, xingavam ele, falavam um monte de coisas que eram verdade, não era mentira, porque foi absurdo o que aquele homem fez. E ele não esboçava nenhuma reação. A câmera filmava ele e ele era um psicopata, não tem reação. Até que chega um velhinho, um senhor de barba branca, cabelo branco, e aquele homem tinha matado a filha dele. E ele fala para aquele homem, você me obrigou a fazer o que eu acho mais difícil no cristianismo, que é perdoar. E eu te perdoo. O psicopata chorou naquela hora. O homem que não tinha emoções chorou, teve emoção quando aquele homem falou isso para ele. Isso mostra o poder transformador do Evangelho. Porque aquele homem ele não queria perdoar, mas ele perdoou porque ele entendeu que ele foi perdoado. E mesmo ele tendo perdido a sua filha por aquele homem, mesmo obviamente ele querendo que a justiça fosse feita e aquele homem fosse preso ou condenado à morte, porque é algo que faz parte da lei lá do país, né? Ele perdoou aquele homem.
E o evangelho alcançou aquele homem, não sei o que aconteceu depois, mas o homem que não tinha sentimentos chorou naquele momento. Eu acho que é isso que a gente tem que, esse comportamento que como cristãos a gente tem que ter, irmãos. Não quer dizer que a pessoa que vai ser perdoada merece o seu perdão, porque você também não merecia o perdão de Jesus. Jesus nos perdoou pagando a nossa dívida na cruz porque Ele nos ama. E nós temos a obrigação de liberar esse perdão também para quem nos ofendeu. Então, meus irmãos, a gente precisa ter unidade enquanto igreja de Jesus, saber que somos pecadores e que nós vamos inevitavelmente magoar uns aos outros, e nós devemos perdoar os nossos irmãos, perdoar o próximo. Se você tem alguma coisa aí contra alguém, perdoe, libere o perdão, se libere, porque isso é algo que vai nos corroer se nós não liberarmos esse perdão, porque só perdoa quem entende que foi perdoado por Jesus na cruz, quem entende que não deve mais os seus 10.000 talentos porque foi alcançado pela graça. E aí você consegue perdoar. Não vai ser fácil, eu e você não vamos querer muitas das vezes, mas se formos de fato alcançados por Jesus e pelo Evangelho, é dever nosso perdoar o próximo, perdoar o nosso irmão. Amém, irmãos? Que a palavra encontre lugar no nosso coração, que o Espírito Santo trabalhe em nós para que nós possamos entender e digerir essa palavra. Talvez a pessoa que você tem que perdoar seja até você mesmo. Muitas das vezes nós nos culpamos e nos cobramos, mas saiba que o Evangelho, a graça, a misericórdia, o amor de Jesus nos alcançou, e por causa disso nós fomos perdoados, a nossa dívida foi paga, e por causa disso nós podemos e devemos perdoar, multiplicar o amor de Jesus por nós. Que não sejamos, irmãos, como esse servo que foi perdoado e não liberou o perdão, que nós possamos perdoar da forma que fomos perdoados. Amém, irmãos?